Vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês uma das empresas que já passou aqui pelo canal, uma empresa que é bastante solicitada e vamos atualizar as suas informações com base nos dados do balanço do dia 30 de setembro de 2023. Por que 30 de setembro? Porque os balanços eles são publicados trimestralmente e aí nós temos as últimas informações apresentadas pelas companhias do terceiro trimestre de 2023. O balanço agora do dia 31 de dezembro, eles começam a ser publicados praticamente no finalzinho de janeiro, durante o mês de fevereiro nós vamos ter uma leva de balanços que serão apresentados, portanto as últimas informações são essas do dia 30 de setembro que vamos repartir aqui com vocês. E a empresa que nós vamos analisar é a Infracommerce SA. A Infracommerce SA, que foi uma solicitação aqui dos nossos inscritos, a quem eu atendo aqui com o maior prazer, né? E também, caso vocês queiram participar, é muito fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E quem sugeriu a Infracommerce foi o meu amigo Alexandre. Ô Alexandre, um grande abraço para você, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu, Robson Assone, lá de Portugal, acompanhando aqui o canal Silas Degraf. Um grande abraço para você, para sua família, que Deus esteja sempre abençoando e iluminando o caminho de vocês. Também o meu amigo Tony Luiz Rocha. Ô Tony, que honra ter você conosco, seja sempre bem-vindo, muito obrigado também pela sua participação. Também quem sugeriu, Magno. Ô Magno, também um prazer ter você conosco, muito obrigado também, Magno. E o Ramon Braga. Ô Ramon, um forte abraço para você, um ano de 2024 repleto de saúde, de alegria e de felicidades para todos vocês. Mas vamos aqui só recontar rapidamente a história da Infracommerce, até para você entender o que é a empresa, apesar de já termos a história contada em episódios anteriores, mas não nos custa nada recontar pelo menos um pedaço da história para você entender. Quando toda a história da Infracommerce começa através de Kai Shoppen. O Kai Shoppen é o alemão que veio aqui para o Brasil, já lá na Alemanha, trabalhando na parte de e-commerce, né? Toda a parte de tecnologia de e-commerce. E aí vem para o Brasil. E aí, chegando aqui no Brasil para trabalhar com consultoria nessa parte de e-commerce, aí chega num determinado momento que ele resolve montar a sua própria empresa. E aí convida um amigo dele, Luiz Pavão. Luiz Pavão, que já tinha uma forte atuação ali na Submarino, também na Daslu, trabalhando toda com essa parte de e-commerce. E a partir dali, então, eles resolveram criar um novo modelo de e-commerce. E no ano de 2012, então, é que surge a Infracommerce. E o que a Infracommerce, o propósito dela? Seria justamente fazer uma integração entre toda a cadeia de e-commerce, né? Já que a cadeia de e-commerce envolve desde do cliente que compra, a loja que vende, a transação financeira que tem, toda a parte de logística, separação, distribuição, a entrega dos produtos comprados, enfim, é toda uma cadeia que ela tem que ter naturalmente muita tecnologia envolvida para que esse sistema apresente um baixo custo e apresente também uma efetividade, né, bem mais plausível ali para quem compra também, porque não adianta nada comprar por e-commerce e o produto não chega, tanto é que alguém já deve ter passado por essa experiência. Então precisa ter toda um desenvolvimento de um sistema de tecnologia que facilite todo esse processo de logística. E era essa a ideia da Infracommerce. E a Infracommerce, como é que ela funcionaria? Ela funcionaria como se fosse um grande atacado para diversas empresas. Então imagine que as empresas querem ter o seu e-commerce e elas teriam que desenvolver toda essa plataforma. Então a Infracommerce ela cede, ela entra com toda essa plataforma operando em nome das empresas e naturalmente as empresas que vão vender através das operações da Infracommerce. É como se a Infracommerce montasse um site para uma determinada empresa e ela operasse toda essa parte de e-commerce. E com isso, então, a empresa começou a se desenvolver, tanto que daí na sequência já recebe também aporte de capital para justamente começar o seu processo de crescimento.
E nesse processo de crescimento, já no ano de 2013, já passavam a operar o seu primeiro CD. E no ano de 2015, já estavam replicando esse modelo desenvolvido aqui no Brasil lá no México. E depois do México, ainda foram para a Argentina, foram para o Chile, foram para o Peru, foram para o Uruguai, espalhando toda a tecnologia da Infracommerce, e ela vem então nesse sistema de crescimento. Também desenvolve todo o sistema ali de meios de pagamento para facilitar toda a operação. E aí no ano de 2021 faz o IPO, e com a realização do IPO entra mais recursos justamente para proporcionar um crescimento mais rápido da Infracommerce. Só para entendermos hoje o que é a Infracommerce, é uma empresa que possui 4.000 colaboradores trabalhando dentro da empresa, opera 15 centros de distribuição para justamente fazer toda a parte de distribuição desses produtos, facilitando todo o processo de logística, e atende praticamente 500 clientes que usam a plataforma da Infracommerce. E hoje opera aproximadamente 18 milhões de pedidos anuais, 18 milhões de pedidos que trafegam pelo sistema da Infracommerce. Mas para entendermos como está a situação da Infracommerce, trazemos aqui para vocês os balanços lá de 2019, 2020, 2021, 2022 e agora de setembro de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Infracommerce. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Infracommerce S.A., trazendo aqui para vocês toda uma base histórica desde 2019 até agora setembro de 2023. E também nesse processo de análise vamos trazer para vocês que trimestre por trimestre do último ano de 2023, como que vinha sendo o desempenho da empresa. Para entendermos o que é Infracommerce através dos seus números, vamos pegar aqui a partir de 2019 o seu balanço patrimonial, que no ativo totaliza 240 milhões de reais. Esse ativo, o que ele vem a ser? Vem a ser todos os bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa, como se fosse o tamanho da empresa, 240 milhões de reais. Desse valor, 41 milhões de reais é imobilizado, que é toda a estrutura, seus CDs, as suas instalações, todos os seus equipamentos, enfim, o capital fixo da empresa. E nessa parte aqui do ativo não circulante, nós temos também o chamado intangível. O que é o intangível? Bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico. E o que é um bem de natureza incorpórea? São todos os softwares da empresa, a sua marca, também nós temos aqui o ágio nas diversas aquisições que a empresa veio fazendo ao longo do tempo, carteira de clientes, enfim, tudo isso aqui compõe aqui o intangível. Então essa parte de baixo aqui é praticamente um capital fixo da empresa. Já o que movimenta a empresa é o ativo circulante, que é o capital de giro, que lá em 2019 totalizava 157 milhões de reais, equivalente a 65,4%. Nesse ano, a empresa fechou em caixa com 15 milhões de reais. Então, era o que ela tinha de caixa, banco, aplicação, de dinheiro que a empresa possuía nesse ano. E 89 milhões em contas a receber. Já os outros créditos, o valor mais significativo desses outros créditos são os impostos a recuperar. No ano de 2020, a Infracommerce pula para 420 milhões de reais, com mais investimentos aqui no intangível, também um pouco mais de imobilizações. O capital de giro também aumenta, totalizando agora 231 milhões de reais, fechando com 67 milhões de reais em caixa, dinheiro em caixa, banco aplicação, 99 milhões em contas a receber. Já para 2021, a empresa faz o IPO. E quando ela faz o IPO, ela pula de tamanho de 420 milhões para 2 bilhões 761 milhões de reais. E nesse ano aqui, o que ocorre com a empresa? Há uma série de investimentos aqui dentro do intangível, principalmente através de aquisições, totalizando agora 1 bilhão 546 milhões de intangível. E o capital de giro também pula para 882 milhões de reais. Fecha com 210 milhões de reais em dinheiro, com 382 milhões de reais em contas a receber, formando um capital de giro, então, de 882 milhões. Em 2022, a empresa totaliza agora 3 bilhões 209 e continua seus investimentos aqui no intangível e também na sua estrutura física, aqui através do imobilizado. O capital de giro também aumenta para 997 milhões, apesar do peso do capital de giro reduzir para 31%. O volume de dinheiro em caixa, 293 milhões, 431 milhões em contas a receber. Já no mês de setembro, as últimas informações da empresa,
praticamente mantém uma estabilidade aqui no ativo 3.205, porém com uma queda no capital de giro que cai para 867 milhões, diminuindo o volume de dinheiro em caixa para 209 milhões e praticamente mantendo estável o seu contas a receber. Então por aqui você vê que a empresa ela vem aqui numa crescente e agora ela estabiliza entre 2022 e 2023. Todo esse crescimento necessita de dinheiro, e o dinheiro ele vem de duas fontes: capital próprio, patrimônio líquido, capital de terceiros, total do endividamento. E lá em 2019, o endividamento era de 200 milhões de reais, com 83,2% de representatividade sobre o total ativo. Notem que nesse ano aqui, a empresa ela vinha aqui registrando prejuízos acumulados de 81 milhões de exercícios anteriores. Já no ano de 2020, o endividamento ele sobe para 361 milhões de reais, com 86% o peso da dívida em relação a todo o patrimônio. No ano de 2021, ela faz o IPO e o PL pula aqui de 59 milhões para 1 bilhão 286 milhões de reais. Mesmo assim, a empresa busca mais empréstimos e financiamentos aqui, tanto no longo prazo e também aqui o aumento nas dívidas com fornecedores, até em função do aumento do volume de atividade, fazendo com que a dívida totalizasse 1 bilhão 475. Porém, com a entrada do capital próprio aqui do IPO, o peso da dívida passou a ser de 53,4%. No ano de 2022, a dívida pula para 1 bilhão 766, com 55% o tamanho e o peso da dívida em relação ao seu patrimônio. E agora em setembro a dívida vai para 1 bilhão 839, com 57,4% o peso da dívida em relação a todo o ativo da empresa. Então a dívida que vinha num patamar de 86%, com a IPO cai para 8,53, sobe para 55% e agora 57%. Naturalmente que todos esses recursos de capital próprio e de terceiros são para gerar receitas e, consequentemente, resultados. Tanto é que o faturamento da Infracommerce em 2019 era de 138 milhões de reais, em 2020 vai para 235 milhões, em 2021 422 milhões, em 2022 891 milhões de reais, e agora até setembro acumula 803 milhões, mostrando aqui, projetando um faturamento acima de 1 bilhão para 2023. Mais importante do que esse faturamento, essa linha de baixo, o resultado líquido do exercício, que lá em 2019 um prejuízo de 6 milhões, em 2020 um prejuízo de 6 milhões e 500, em 2021 39 milhões de prejuízo, em 2022 264 milhões de prejuízo e agora até setembro acumula 184 milhões de prejuízo, nos dando uma projeção de um prejuízo de pelo menos 240 milhões para 2023. Então repare que desde 2019, como a gente viu aqui com os prejuízos acumulados, a empresa ela já vinha com prejuízos anteriores e durante todo esse período analisado, uma sequência de prejuízos. Esses prejuízos aqui, há que se destacar também que nós temos aqui o custo da operação, né, que 53%, 50%, 51%, 57%, 57%, ao aumento desse custo da operação e a despesa, que era a despesa do funcionamento da empresa, 44%, 47%, 55%, 52% e agora vem reduzindo essa despesa para 43%. Então a empresa vem fazendo esforço na redução da sua despesa justamente para tentar reduzir o seu prejuízo e, consequentemente, gerar lucros. Mas vamos ver agora 2023, ou até pular aqui mais para frente, onde eu trouxe esse quadrinho aqui, mostrando trimestre por trimestre o que vem acontecendo com a Infracommerce. No primeiro trimestre de 2023, um faturamento de 214 milhões, no segundo TRI, 299, no terceiro TRI, 290, totalizando 803 milhões de faturamento. E os resultados, 79 milhões de prejuízo no primeiro TRI, 52 milhões de prejuízo no segundo TRI e 52 milhões no terceiro TRI. Porém, temos que destacar aqui que o custo ele praticamente vem mantendo uma estabilidade, 57, 56,9, 57,1. Porém, o que a empresa vem fazendo? Uma redução da despesa, como a gente viu há pouco, 51%, 43%, 38%, fazendo com que o resultado da operação, que era deficitária até então, 8,9, 0,7, nesse terceiro TRI, a empresa, a operação começou a dar resultados. Passou a ter já um lucro de 12 milhões de reais.
Porém, ela só não fecha com lucro porque daí ela carrega em si esse resultado financeiro negativo, que são as despesas financeiras em decorrência do endividamento da empresa, da utilização de capital de terceiros. Então, em função dessa despesa financeira, que a empresa não conseguiu obter um resultado positivo nesse terceiro trimestre de 2023, mas pelo menos já mostra um esforço da empresa na redução da despesa para que a empresa possa, em um determinado momento, voltar a ser lucrativa, que é o que a gente espera. Não vou trazer aqui para vocês a situação financeira, porque ela ainda tem capacidade de pagamento, endividamento já visto, e os índices de rentabilidade, por enquanto, todos eles negativos. Mas o que eu trago para vocês é esse quadro mostrando aqui alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Infracommerce vale patrimonialmente R$ 2,14. Porém, para você comprar essa ação, você vai pagar R$ 1,85. Cotação essa no dia da gravação desse vídeo aqui. Então, R$ 1,85. O que dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,86, mostrando que há um deságio na venda das ações da Infracommerce de 14%. Lucro por ação não tem, está ali entre parênteses, é um prejuízo por ação nos últimos 12 meses de 40 centavos, o que dá uma rentabilidade negativa para o acionista de 21,62%. Não há como se falar em dividendos enquanto a empresa apresenta prejuízos, nem tempo de retorno também, porque o retorno depende do lucro. Como não tem lucro, não há como se medir tempo de retorno, que é a relação preço/lucro. Free float, 68,2% das ações são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores, e o tag along da Infracommerce é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se ela for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Olhando esse gráfico aqui extraído do Google, vamos ver lá desde o IPO em 2021, quando a empresa lança suas ações no mercado a R$ 14. Olha só, R$ 14. E tão logo ela lançou as ações lá em maio de 2021, as ações já dispararam e chegaram ali a R$ 21,67. Porém, depois de atingir esse ponto mais alto, aí ela começou a despencar. E tanto é que já chega em 2022 ali na faixa de R$ 16. Entra 2023, aí ela despenca, passa a trabalhar no patamar de R$ 4. Ao entrar 2023, aí ela cai mais ainda, ela já passa a operar com R$ 3, e aí depois ela despenca mais e vai ali praticamente em linha, né, durante todo esse período de 2023, sempre numa tendência de pequenas quedas, culminando com uma cotação no dia da gravação desse vídeo aqui, na faixa de R$ 1,85. Então, por aqui você vê quando que as ações da Infracommerce tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Infracommerce SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Infracommerce SA. Agora você já sabe o que é a empresa e você já sabe como que está a sua situação econômica e financeira. E aqui no canal Silas Negra o nosso propósito é justamente isso, repartir essas informações com vocês, buscar as informações, fazer todo um processo de análise de balanços e entender a empresa através dos seus números. E a ideia de você entender os números da empresa é justamente para tomar decisões de forma mais segura, tomar decisões com base na real situação da empresa, de acordo com os números que a empresa apresenta. E você pode aprender toda essa parte de análise de balanço de uma forma muito rápida e muito simples, através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart, tanto de análise de balanços como também o curso de Valuation. E através dos cursos, você vai interpretar, vai conseguir escutar o que os números querem lhe contar, entender como que vem sendo o desempenho da empresa e com isso você vai poder decidir se vale a pena, se não vale a pena investir nessa empresa aqui. E o curso ele é rapidinho, ele é de uma forma muito didática, muito simples, com uma linguagem muito fácil, para que você possa entender com um custo muito baixinho. Acompanha todo o material de apoio e, naturalmente, toda a orientação que a gente vai estar aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas, caso ainda tenham dúvidas depois da realização do curso. E aí, com isso, você vai poder aprender a fazer análise de balanço, escolher suas empresas de uma forma consciente, de uma forma segura, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno para lá na frente, construir o seu patrimônio, que
vai lhe proporcionar uma vida mais digna, né? Uma vida mais justa e uma vida melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.